Mundos Perdidos, os Templários. Em um canto escondido do Oriente Médio jaz o mundo esquecido dos Cavaleiros Templários. Tortosa, na moderna Síria, era uma cidade templária. O esplêndido quartel-general deles erguia-se aqui. Quem visitava a cidade no século XIII via uma enorme capela, um castelo inexpugnável e soberbas muralhas munidas de torres como se coroadas de joias preciosas. Hoje, tudo o que permanece intacto é a catedral, importante centro de peregrinação na época dos Templários. O resto da cidade está deteriorada, meros fragmentos de ruínas engastadas na cidade moderna. Os habitantes atuais não têm noção de que moram no que foi outrora a capital de uma sigilosa organização internacional. Nossos especialistas juntarão as pistas encontradas em Tortosa a fim de reconstruir o mundo perdido dos Templários. Os Cavaleiros Templários surgiram no século XII. Seu objetivo era proteger os peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. O professor Paul Crawford está percorrendo a antiga trilha rumo à Cidade Santa. It was so dangerous that one pilgrim wrote back home after having gone along the pilgrim route and said that he saw heaps of bones littering the sides of the roads where people had died and rotted. If your friends are killed, don't stop to bury them, because if you dig them a grave, that grave will turn out to be your own grave. Someone will come along and kill you and put you in it. Os cavaleiros faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Ofereciam suas vidas para salvaguardar as rotas dos peregrinos. Eram agora monges guerreiros. A tarefa dos Templários estendeu-se à defesa dos territórios cristãos na Terra Santa contra os déspotas muçulmanos. The Templars represented a new concept. They represented a fusion of the medieval calling of warrior on the one hand with the medieval calling of religious on the other hand. Fuse them together and you get fighting religious. Esse conceito de guerra santa era novo no cristianismo. Tortosa foi entregue aos Templários no ano de 1152. Em troca, eles deviam proteger a cidade e a terra circunjacente contra os maometanos que queriam expulsar os cristãos da Terra Santa. O ponto central da cidade era o castelo, habitado pelos monges guerreiros. David Nicol tenta achar as muralhas do castelo para entender como eles planejaram suas defesas. Well, here we have the inner wall. It's quite short sections of wall. And then these protruding towers, they look like sort of zigzags actually in the wall, but they are individual towers. Ao passar entre as fortificações, fica claro para David que há uma enorme quantidade remanescente. It does seem that this little street that we're on just hugs the wall. It's not possible to follow the wall anymore in this direction, but the wall, made of these really large pieces of masonry, disappears into these houses. Reunindo os vestígios, a proporção do castelo pode ser determinada. Muralhas duplas concêntricas rodeavam-no em 3 lados. O flanco voltado para o mar era protegido por 2 sólidas torres. Essas muralhas foram projetadas para resistir ao atacante mais aguerrido. Registros da época mencionam exércitos inimigos tentando cavar túneis por baixo das muralhas para tomar o castelo. O primeiro passo era ficar bem à frente da base da muralha. The normal system of doing that was what, at least in medieval French, would be called a chat, a cat. O gato era uma robusta estrutura de madeira capaz de se aproximar das muralhas, barrando as flechas e pedras despejadas de cima pelos defensores. Would be inched forward slowly, slowly, slowly until it gets right there. Então, os atacantes cavavam, desestabilizando a muralha. Esteios subterrâneos amparavam o túnel na medida em que era cavado. You put inflammable material around there, straw and oil and olive oil and fat and anything that's going to make a good old blaze.
And then you light it and get out, quick. Os esteios subterrâneos pegavam fogo e a muralha ruía debaixo do próprio peso. You crack the shell. As muralhas do castelo de Tortosa foram projetadas para resistir a túneis inimigos. A distância entre as torres parece ter o alcance de uma balestra. The spacing enabled archers to cover the area between. You've got a relatively low outer wall, a probably slightly higher inner wall, so the archers and what have you up there can shoot down over the outer wall. Mas havia um problema em atirar de cima das torres de Tortosa. As balestras da época eram desenhadas para disparar horizontalmente. E aqui os templários tinham de apontá-las para baixo. You clearly are going to have a problem rather like that. Giving your arrows to the enemy, but not quite in the way that you intended. Criou-se então um dispositivo engenhoso. It has here a clip, which, although it doesn't hold the bolt very strongly, it does hold it in place, and you can very clearly shoot at any angle you wish. You don't lose the thing. Mas arcos e flechas eram inúteis contra isto, a suprema máquina de guerra medieval. Chamava-se trebuchet. Esta enorme catapulta, com quase 20 metros de altura, foi construída com a madeira de 6 carvalhos. Para os templários em Tortosa, a visão de uma máquina dessas era aterradora. Em breve, pedras de 25 quilos choveriam sobre as fortificações. Seria devastador. Com o alcance de mais de 400 metros, os trebuchets abriam caminho através da alvenaria. David Nicholl juntou pistas para reconstruir as torres e muralhas planejadas para resistir contra trebuchets e túneis. Se o inimigo rompesse a muralha externa com túneis, havia ainda uma muralha interna a transpor. E com 6 metros de espessura eram quase inexpugnáveis. Tortosa era a entrada para um cordão de fortificações igualmente imponentes que protegiam o território ao longo da Terra Santa. No coração do reino cristão estava Jerusalém, onde os templários adaptaram o sítio religioso mais importante do mundo aos seus propósitos. Na primeira cruzada, em 1099, os cristãos arrebataram Jerusalém do domínio muçulmano. No monte do templo erguia-se a soberba mesquita Aqsa, construída no século VII. Na Jerusalém cristã, ela seria o quartel-general dos Cavaleiros Templários. Os Templários estavam agora associados a um dos locais mais importantes da cristandade. There were all the stories from the Bible associated with that area. That's where Jesus was supposed to have walked, where he's supposed to have done his miracle. The Templars were associated with all these events in the Bible. A antiga mesquita foi transformada em um centro administrativo. Debaixo dela, em galerias subterrâneas, os monges guerreiros alojaram os cavalos prontos para ir à batalha em defesa dos locais sagrados de Jerusalém. Os magníficos arcos dos estábulos tinham 9 metros de altura e cobriam uma área de 5.574 metros quadrados. In it, they can have maybe 1,000 horses. One Western visitor says that if you fired a crossbow bolt, the bolt wouldn't have even reached the end of the room. It was that big. This is the perfect place for the Templars to set themselves up. Essa militarização de um local tão sagrado incorporava o papel espiritual e militar dos Templários. A defesa do Oriente cristão custou muitas vidas. No ponto mais remoto da rede deles, uma igreja alistava novos recrutas. Mas nela, os estranhos rituais templários eram envoltos em mistério.
No coração de Londres ergue-se o quartel-general inglês dos Templários. A Igreja do Templo foi consagrada em 1185. Sua estrutura reflete a da igreja mais importante da cristandade, o Santo Sepulcro em Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro foi construída no local onde Cristo foi crucificado, sepultado e de onde teria ressuscitado dos mortos. Como a do Santo Sepulcro, a nave da Igreja do Templo é circular. Entre estas paredes ocorria um ritual misterioso de iniciação para novos membros da Irmandade. Na Europa, cavaleiros juntavam-se aos templários em índices fenomenais. Eles substituíam os mortos nas batalhas em defesa do reino de Jerusalém. There are times the Templars suffered terrible casualties in battle. There's one battle in 1244, 348 Templars went in, 312 were killed. Os novos recrutas entravam no templo pela porta a oeste, que era então trancada. Era uma cerimônia secreta. The ceremony took place at dawn, just as the sun was rising, as if they were going into a new life. Os iniciados cruzavam a nave circular entre estátuas fantasmagóricas. Havia então um ritual solene. Os novos recrutas faziam votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. You're not allowed to kiss women, not even your mother or your sister. Como cavaleiros, esses homens sacrificariam tudo por Deus e seriam servos dos templários para sempre. O sigilo da cerimônia gerava rumores dentre os que não eram da Irmandade. We hear strange things that were going on. One knight says that he had to actually kiss the white, scabby belly of one of the masters. He recoiled from this terrible sight. There is nonetheless a strong suspicion that their initiation rites are rather suspect. Os rituais secretos no interior da Igreja do Templo contrastavam com sua grande visibilidade exterior. A igreja foi construída como propaganda para a missão templária, o Reino de Jerusalém. Em breve, os ricos e poderosos estariam legando fortunas e propriedades aos templários. Essas estátuas estranhas no piso da nave representam os doadores mais generosos à missão templária. All these people would be very rich landowners in England. So these represent the cream of English chivalry of the period. Ao conferir vastas somas de dinheiro aos templários, os doadores estavam certos de obter o favor de Deus. Os cavaleiros templários tornaram-se, para os padrões modernos, uma multinacional de bilhões de dólares. With the wealth and the lands they acquired, the Templars became institutionally fantastically rich. They had offices, if you like, with their representatives all over Christendom. They were also trusted. Men going away on crusade would give them their wealth to look after. Os templários dirigiam um sistema bancário internacional. Peregrinos podiam depositar dinheiro na Europa e sacar fundos ao chegar na Terra Santa. Isso reduzia os riscos de assalto nas estradas. The Templars are the first international banking organization. Tortosa não era apenas uma importante sede templária. Sua localização costeira fornecia um vínculo naval inestimável com o Ocidente. David Nicholl localizou o porto ao pé das muralhas do castelo, onde os navios templários ancoravam. Men and goods, horses, food and supplies, practically everything is brought in by sea. And then communications, messengers, reports going back to the Templar headquarters, keep everybody informed of what's going on in this part of the world. Hoje podemos recriar o aspecto do porto de Tortosa na época dos Templários. Há 800 anos, o mar chegava às muralhas do castelo, permitindo o desembarque de pessoas e cargas dentro da cidade. Essas muralhas abarcavam uma área hoje repleta de casas. Elas disfarçam os outrora magníficos edifícios medievais. Segundo fontes contemporâneas, havia um soberbo saguão principal aqui. Neste local, planos de batalha e estratégias teriam sido discutidos pelos templários.
Paul Crawford procura vestígios do edifício templário reduzido a esta fileira de casas. It'd be really nice to see what's in there, behind somebody's house now. May I come in? May I come in? Shukran, shukran, shukran. In here, let's see if we can go up. They've built their houses out of bits of the Great Hall itself. Oh my, look at this. This is fantastic. People are living up against the walls of the Great Hall here. Nas galerias há vestígios do estilo de arquitetura gótica preferido pelos templários. Os templários construíram os arcos do saguão a partir de pedras cuneiformes. Uma pedra angular no centro era mantida no lugar pela pressão das peças adjacentes. A pedra angular é o elemento de suporte para uma estrutura como essa. Sem ela, o arco cairia. O peso é transferido para sólidos pontos de apoio na base dos arcos. If we follow the lines of this vault down, we should be able to find the springing point somewhere. And it should be, let's see, right about in here. Let's give this a try. Little washroom. Oh, look at that. Look there. Decorated. Oh, that's ornamental. That's beautiful. Look at that. Imagine yourself below that, maybe 18 feet, looking up at it. Oh, that's amazing. Podemos agora revelar a magnificência do saguão principal. 8 séculos atrás, ele estaria formigando com a atividade dos templários, traçando planos contra o grande líder muçulmano, Saladino. On the floor, perhaps long tables, knights sitting along them, planning, doing strategy. Imagine in 1188, they're sitting there talking and a scout comes in saying, Saladin's on the way, Saladin's on the way, and they all jump up and run to their stations. Os monges guerreiros apanhariam suas armas e lutariam até a morte para defender Tortosa contra o inimigo. Mas para os templários, tão importante quanto lutar era rezar. Ocultos em algum lugar nas muralhas do castelo deve haver vestígios de uma capela. Paul Crawford espera encontrá-los. Ah, we've got it. Look up there. It's amazing to walk into this thing, discover it, tucked away in a little corner of Tartus, nobody having used it for hundreds of years. It's an amazing thing, it's wonderful. Por incrível que pareça, a capela ainda é usada como uma casa. People with their houses built into it, but they've all been just added in sort of like wasps' nests inside an abandoned barn. Essas casas encobrem a proporção da capela. E séculos de entulho elevaram o nível do chão em quase 5 metros, como demonstra a posição destas janelas. Podemos revelar agora a outrora magnífica capela templária. Era muito espaçosa, 25 metros de largura por 9 de altura. A vastidão e esplendor do edifício indica a importância vital da oração para os cavaleiros templários. No núcleo do castelo estava a torre de menagem. Esse maciço torreão de pedra era o eixo militar do castelo. Ele dominava a cidade inteira. Hoje, a torre de menagem foi obscurecida por 8 séculos de conflito e mudança. O historiador David Nicholl acredita ter descoberto vestígios dessa torre. Mas o que jaz no interior está oculto há centenas de anos. Ele vai investigar. This is the actual center of the old tower. This is quite difficult to get through. It has not been cleared at all. And I don't think this has been used for centuries. Ah, there's a door. David deparou com o lugar mais recôndito da torre. Se a cidade fosse atacada, esse seria o último reduto para onde recuar. Talvez haja pistas de como os templários sobreviveriam durante um cerco. Judging by the sound of it, it's full of water, which is a bit scary. Its echoes
And there's steps leading down into the water. This is creepy. É uma descoberta espantosa. Uma cisterna ainda cheia de água mesmo depois de séculos. How deep's that water? Deep enough, I don't want to go in there. Durante um cerco, os cavaleiros podiam ficar na torre por semanas. A cisterna era um suprimento de água essencial. Do lado, há outra câmara. Mesmo nas profundezas da torre, a qualidade da construção é impressionante. Beautifully made. I mean, look at that window. I think you'd been proud to find that in your local parish church. Este era o arsenal. No topo da galeria há um pequeno orifício de acesso. Um alçapão secreto fornecia aos templários um suprimento de espadas, escudos e balestras. A cisterna e o arsenal contidos na torre de 6 metros quadrados representavam a última linha de defesa para os templários. Em 1188, seu grande inimigo Saladino atacou Tortosa. A cidade e as muralhas caíram, mas a torre de Menagem, com suas muralhas de 4,5 metros de espessura, resistiu. Foi um tributo à sua qualidade. Agora, pela primeira vez, uma equipe de historiadores redescobriu a cidade templária perdida de Tortosa e trouxe-a de volta à vida. Through rediscovering Templar Tortosa, with the castle and the chapel so close to one another, we can see the dual role of the warrior and the monk encapsulated. Tortosa irradiava seu poder por uma rede de castelos e cidades cristãs através da Terra Santa. Mas o centro da rede não era um castelo, e sim uma igreja fortificada. No interior desse edifício, os templários participariam de um ritual sinistro, venerando relíquias ou cabeças de santos. Do porto de Tortosa, os templários irradiavam seu poder e riqueza por toda a Palestina. A apenas 40 quilômetros de Tortosa está Chastelblanc, na fronteira do Reino Cristão. Hoje, tudo o que resta é uma solitária torre de pedra em uma colina que domina a cidade de Safita. Chastelblanc ultrapassa em 30 metros o pico mais alto da região. Mas esse é um edifício muito especial e incomum. É uma igreja fortificada. É o ideal templário concretizado em pedra. A fé cristã defendida pelo poder militar. Fusion of the warrior calling and the religious calling, because this is a religious building. It's a church, but it's a chapel with arrow slits instead of stained glass windows. Oculta no interior das muralhas de 4,5 metros está uma escada secreta que conduz ao telhado. Paul Crawford explora a fortificação para entender por que Chastelblanc foi construída neste local. I can see why the Templars put a network of castles here on this spot. This isn't dry, dead desert. It isn't heaps of gravel. It's orchards, olive trees, orange trees, lemon trees. Look at the richness and the beauty of this countryside. It's not only appealing to the eye, it's appealing to the pocketbook. It's economically, financially valuable territory. Daqui pode-se enxergar todas as fortalezas vizinhas, colocando Chastelblanc no centro de uma inexpugnável rede defensiva. It forms the linchpin of a network of castles that holds this rich, beautiful, fertile, valuable land in place and defends it. Chastelblanc é um projeto belo e compacto, com uma capela no andar de baixo, um dormitório no andar de cima e uma cisterna no subsolo, talhada na rocha. Mas para um construtor medieval, erguer tal fortaleza em um lugar tão elevado era um portento de engenharia. A castle like this is incredibly expensive to create. Look at the depth of the walls, the size of the blocks. Look at how carefully they're put together.
O historiador David Nicholl investigou como os templários transportavam pedras de 1 tonelada para construir seus castelos. They used timber cranes and pulley systems. It was very, very sophisticated. In a sense, they had all the engineering that we have. The only difference being that it was made of wood and ropes, not from steel or any of that kind of stuff. Em vez de energia elétrica ou combustível, a tração era fornecida por homens ou animais. There's a person inside a wheel which they walk along like hamsters in a wheel, in a cage. And that is converted into power, which will then pull the ropes. It's very, very effective. Não só a grandiosidade da engenharia é surpreendente, mas também sua qualidade. Cada pedra tem um encaixe perfeito. And look at this. The bottom of the arrow slit is angled so that when you come over here, you can look, and if there's an enemy out there, you shoot your little bow at him, and you can get him because of the angle. There's no blind spot for him down there. Os templários acreditavam-se guiados por Deus nas batalhas. Na sua capela fortificada, os monges guerreiros teriam participado de rituais em que veneravam como relíquias partes corporais de santos. There's always been this element in Christian history of coming close to a holy person, being in their presence or being able to touch them. Geralmente, uma relíquia era o fragmento de um osso ou da roupa de um santo. Às vezes, porém, podia ser algo mais macabro, como a cabeça dele. As relíquias eram tão importantes que os templários as levavam para que Deus os guiasse nas batalhas. Mas as principais relíquias eram as do próprio Cristo. We can't have relics of our Lord because he was ascended into heaven, and so we've latched onto the things which were closest to them. And for many, of course, the cup of the Last Supper is something which is very important. Esse cálice, o Santo Graal, tem sido objeto de lendas durante séculos. Alguns creem que os templários, em sua busca por relíquias, desenterraram o Santo Graal no Monte do Templo. Ele se tornou seu tesouro mais sagrado, que eles guardavam com as próprias vidas. Mas não há prova alguma da veracidade dessa lenda. This was the invention of a 12th century French romance writer called Chrétien de Troyes. The Templars could never have had hold of this thing that goes back centuries, back to the time of Christ. In the Middle Ages, there were people who we would call today fantasy writers, who apparently thought that it would be really cool to connect the ideas of the Holy Grail with the ideas of the Templars. Associar os sigilosos templários com o maior ícone da cristandade foi a suprema fantasia medieval. The trouble is it takes on a life of its own, goes on, and then people start to believe it, but it's fantasy. Se removermos as construções modernas, revelaremos Chastelblanc como os templários conheceram. No topo da íngreme colina, protegida por muralhas concêntricas, a igreja fortificada era muito bem defendida. Essa fortaleza ligava o quartel-general em Tortosa às outras fortificações cristãs. Mas a apenas 40 quilômetros está o melhor castelo do mundo, Craque de Chevalier, construído para resistir ao ataque mais brutal. Lawrence da Arábia descreveu Craque de Chevalier como o melhor castelo do mundo. Com muralhas externas de 3 metros de espessura e 7 torres de vigia com 9 metros de diâmetro, esse castelo era praticamente inexpugnável. A fortaleza foi construída pelos hospitalários, colegas e rivais dos templários. Sua localização é crucial. Ele defende a mais importante rota comercial da região. Over there,
you have the long valley with the main road. It's a main road today, and it was a main road in medieval time, linking the coast to the inland cities, which in the Crusader period were the centers of Islamic power, and the coast was the center of the Crusader power. Os hospitalários e os templários uniram esforços para defender esse importante território. Foi uma enorme operação militar e David Nicholl pretende descobrir como os cavaleiros a executaram. Cavalos eram essenciais para os santos guerreiros, mas alojá-los era um vasto empreendimento. The first of two stables. This one is the smaller of the two. Still pretty big. Esses magníficos edifícios abobadados podiam alojar mais de 1000 cavalos. Daqui eles saíam para as batalhas em poucos minutos. They are quite literally chomping at the bit. They're probably as eager as the men who are going to ride them to get out there and get into action. Cavalos eram vitais também para transportar armas, comida e homens ao redor do castelo. Os arquitetos de Craque de Chevalier tiveram de achar um modo de permitir que os animais se movessem pelas inclinações da fortaleza. Eles resolveram o problema construindo passagens com degraus longos e baixos ao invés de rampas. By having these relatively shallow steps, it reduces the slope, which makes it easier for the animals. And of course, it gets wet, it gets slippery, and if you've got that many animals, you're going to have an awful lot of animal dung. A movimentação de homens pelo castelo era igualmente vital, especialmente sob ataque inimigo. We're deep inside this really, really thick, solid piece of masonry. Esta é a Galeria da Muralha, uma passagem secreta por dentro das amplas fortificações, permitindo aos cavaleiros mover-se ao redor do castelo sem ser vistos. They'd like to keep it as hidden as possible from the enemy. But imagine yourself being under attack. People racing backwards and forwards with new arrows for the crossbowmen, or bringing water or food to them, or help to the injured. There's going to be a lot of activity going on during a siege. Os cavaleiros tinham ao seu dispor não apenas seteiras, mas também uma novidade da engenharia medieval conhecida como machicules. Os machicules projetam-se das muralhas do castelo como um meio astuto de impedir o inimigo de cavar túneis. If you could get above them and then drop rocks or indeed anything nasty on top of them, boiling water, forget the boiling oil, that's far, far too expensive to waste. But I think some boiling water on top of the enemy miners' heads could be quite effective. Let's put them off. Mas o maior feito de engenharia militar em Craque de Chevalier é a grande muralha inclinada que rodeia a torre central. Esse talude impedia que o inimigo cavasse túneis sob as torres. The idea being that if you do get penetrate into that, it all falls down on top of you. Apesar da rede de fortificações, em 1187 a maré virava-se contra os templários. Seu grande inimigo, Saladino, varria a Terra Santa, arrebatando cidade após cidade dos cristãos. Por fim, ele capturou Jerusalém. Em poucos meses, seu exército estava às portas de Tortosa, quartel-general dos templários. A cidade caiu, mas os cavaleiros refugiaram-se no castelo. Os templários precisavam reagrupar-se. Puseram-se a reconstruir suas fortificações. David Nicholl procura por pistas de como eles reforçaram Tortosa. Now this diagonal line here is a beautiful clue. I think you can say with reasonable certainty that that marks the line of the talus that went around the base of this tower. Esse talude impediria que o inimigo cavasse túneis sob as muralhas. Do lado de dentro, David fez outra descoberta.
A parte interior da torre de homenagem, contendo o arsenal e a cisterna, está rodeada por uma fortificação posterior. What the Templars do is build this extra bit on the outside. They strengthen and greatly enlarge this. And on the outside of that, the sea. The whole structure is now very strong indeed. A descoberta de David revela como reforços foram construídos ao redor da torre existente em Tortosa. Essa segunda muralha criava uma passagem onde arqueiros se escondiam para defender as fortificações internas. Isso, aliado ao talude, tornava a torre de homenagem de Tortosa impossível de capturar. Mas, apesar das fortificações invencíveis, os templários não puderam resistir à torrente muçulmana que tentava varrê-los da Terra Santa. No final do século XIII, todos os castelos templários haviam caído, exceto Tortosa. Mas, sem sua rede de castelos, os templários não tinham chance. Percebendo que tudo estava perdido, recuaram para uma ilha minúscula a menos de 1,5 km de Tortosa. Sua riqueza, sigilo e brutalidade estavam prestes a voltar-se contra eles. Em 1291, os templários haviam fracassado em sua missão: defender os territórios cristãos da Terra Santa. Suas fortalezas aparentemente inexpugnáveis haviam caído. Os templários foram acuados na costa, em Tortosa, o único castelo que ainda comandavam. Mas sem a outrora grande rede, este castelo em breve cairia também. Os templários não tiveram escolha a não ser fugir. Tortosa became pointless in a way and indefensible. So in August of 1291, the Templars got on their boats and sailed away. Os templários zarparam rumo à ilha de Chipre. Era uma base segura onde podiam reagrupar-se e lançar um ataque à terra, recuperando Tortosa e a rede de castelos. Eles reuniram uma esquadra para transportar os cavaleiros ao continente. Os cavalos eram vitais neste novo ataque e os navios templários eram projetados para carregar mais de 30 cavalos cada. Chipre, contudo, fica a mais de 160 quilômetros de Tortosa, distância longa demais para levar cavalos por mar. Horses get seasick just like humans do. Unlike humans, horses can't throw up, and that causes a problem. Fazer um ataque com cavalos doentes seria desastroso. Era necessário um local de descanso para que os animais se recuperassem. A menos de 1,5 km da costa de Tortosa está a ilha de Ruad. If you have Ruad, you can bring the horses by transport and take them off, rest them up, then put them back on the ship and take them the mile or so over to the mainland, and they won't be in bad shape when you get there. Em 1300, os templários zarparam rumo à ilha de Ruad com uma guarnição de 120 cavaleiros e 500 arqueiros, pronta para lançar o ataque. Templars came back here in force, intending to use it as a beachhead to retake Tortosa and then the entire mainland. O único território na Terra Santa ocupado agora pelos templários era Ruad, uma ilha com menos de 800 metros de largura. Imagine having held all of that, the coastline that we can see, having been in the city of Tortosa, the cathedral, Crac de Chevalier, Chastel Rouge, Chastel Blanc, all of those great structures in those networks of castles across the hinterland, and having lost them all, having been reduced to possessing an island only slightly larger than the dimensions of the city of Tortosa. Mas em 1302 as coisas foram de mal a pior para os templários. Uma tropa maometana soube da presença da guarnição deles em Ruad, ameaçando a costa, e lançou um ataque anfíbio. Made contact on 2 points on the island, attacked the Templars and their infantry, drove the Templars back to a castle, a fortress, possibly this one on this end of the island, and separated them from their infantry.
And there was fierce house-to-house fighting in the narrow alleyways and the buildings that were on the island. Percebendo que haviam perdido, os templários se renderam. Seu último baluarte caíra ante o inimigo. A era dos templários como defensores da Terra Santa chegava ao fim. De volta à Europa, eles foram responsabilizados. Their vocation was to defend the holy places, and they failed. I mean, everybody's poured all this money in over centuries now on the basis that they would guard the Christian places. It hasn't worked. A reputação dos outrora gloriosos templários estava em frangalhos. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei da França ordenou a prisão deles. He accused them of denying Christ, spitting on the cross, urinating on the cross. He accused them of homosexual practices. He accused them of worshipping idols, of worshipping heads. Seus rituais misteriosos foram condenados, particularmente a cerimônia secreta de iniciação de novos recrutas na Irmandade. There were mutterings about what could possibly be happening behind these closed doors. If it was a good thing, like the Templars said, and holy and honest, why can't we go in to see? They must be up to something horrible and obscene in there that they want to keep a secret. There's no smoke without fire. Os templários foram interrogados sob brutal tortura. There's one record of a Templar priest whose feet were held over a fire, and the soles of his feet were burned until a few days later the bones fell out. There were other Templars who were hung from the ceilings of dungeons and had weights attached to their feet or even their sensitive private parts, and then dropped. Esses homens alquebrados confessaram tudo, de idolatria à sodomia. We know that today you can make a man suffer enough that you can make him say anything. And that fact alone makes historians suspect that the charges against the Templars were not true. Em março de 1314, os templários foram sentenciados culpados. O grão-mestre foi queimado vivo e os cavaleiros dispersos. Quando uma organização tão grande e poderosa como essa cai, teorias conspiratórias inevitavelmente surgem. O mais duradouro desses mitos é o que associa os templários ao Santo Graal. Ele cativou a imaginação ocidental mais do que qualquer outra lenda. In the trial proceedings, in the interrogations, this thing isn't mentioned. If the Templars had had it in their possession, this would have come to light in the trial proceedings. It's not mentioned at all. A destruição dos seus registros no século XVI por invasores turcos assegurou uma perpétua aura de mistério aos cavaleiros templários. The Templars' obsession with secrecy and their interest in relics and arcane rituals means that in many respects they're their own worst enemy. They go from the heroes of Christendom and they fall and they're the bad guys. Hoje todos conhecem os templários pela mística que os cerca. Mas os seus edifícios defenderam a Terra Santa por quase 200 anos. Agora eles estão lentamente se esfacelando. Ao que parece, o status mítico dos templários durará mais do que o seu mundo perdido.